Boa tarde a todos. Vocês gostam do sotaque de Sorocaba, né? Boa tarde. Bom, hoje nós temos o prazer de estar recebendo aqui um pesquisador muito importante, que é o Jean-Pierre Oumeto. Ele é um pesquisador do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu não vou ler o currículo dele, que é muito grande, mas para dar aqui um flavor, eu escrevi aqui algumas coisas aqui para vocês verem aqui. É um pesquisador sênior do INPE, né? Desde 2009, vice-coordenador da Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudanças Climáticas Globais, que é uma rede bastante conhecida, chamada Rede Clima, né? Membro do Conselho Técnico Científico da Plataforma Brasileira de Biodiversidades e Serviços Ecossistêmicos, membro da American Geophysical Union Committee on International Participation, membro do Comitê Científico Global Carbon Project, membro do Comitê de Coordenação do Programa FAPESP de Pesquisas Climáticas, representante da FAPESP junto ao consórcio de agência de financiamento Belmont Forum, e nomeado no IPCC, certo? Que você sabe que é o órgão mais importante que faz todas as previsões do clima mundial, etc., que vocês viram, né? Então, é isso. Eu gostaria, então, mais uma vez, de agradecer ao professor Jean Oumeto e vou dar aqui um presente, que é uma sacola, e aqui tem uma camiseta da Elon de presente. Obrigado. O Jean precisa de microfone também, não, James? Sim, precisa. Senão o pessoal online não escuta. Obrigado, eu que agradeço. Bem descontraído. Vocês se incomodam se eu tirar a máscara aqui, fico longe de todo mundo, né? Porque senão para falar é ruim, né? Pois é, muito obrigado, professor Adalberto. Eu acho que a idade, pela leitura do currículo, vocês veem que muito do que eu tenho feito é na parte de administração e membro disso, membro daquilo. Mas a ideia é compartilhar um pouco a experiência desses anos nessas questões, né? Queria agradecer também ao professor Nelson pelo convite. E, então, como o professor Adalberto falou, eu trabalho no INPE já há algum tempo, em particular num centro que era constituído no Instituto, que tratava de mudanças climáticas de uma forma bastante interdisciplinar. Tanto que era chamado de Centro de Ciência do Sistema Terrestre. Eu digo que era porque recentemente houve uma reestruturação do Instituto e essa coordenação, que era uma área de estudo, né? Então, que envolve desde pesquisadores, de pessoas que trabalham na questão social, na questão biológica, na parte física, de clima, de modelagem, de cenários, quer dizer, então é bem amplo, né? E hoje é uma divisão que chama Divisão de Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade, que dialoga muito dentro dessa tônica de mudança climática, né? Então, assim, o que eu vou apresentar aqui é só para dar um tom para a nossa conversa, né? Ela tem um monte de dados, de figuras, né? Mas assim, é só para dar um tom para a conversa e trazer para esse ponto em particular, né? De por que essa vamos dizer, um fato, né? Que a gente tem que se preocupar, né? Então, o professor Adalberto falou muito bem que o IPCC é um órgão relevante dentro desse contexto, que é o painel intergovernamental de pesquisas em mudanças climáticas, né? É um painel que foi estabelecido anteriormente à Convenção do Clima. Então, vocês devem ter ouvido da ECO 92, né? Que foi uma conferência importante, que foi realizada aqui no Brasil. Ela foi realizada 30 anos depois da reunião de Estocolmo, né? 20 anos depois, 20 anos depois da reunião de Estocolmo, né?
e depois teve a Rio+20, que foi uma sequência. Então, existe um contexto político internacional que lida com essa temática, né? E isso, de uma forma ou de outra, afeta nossas vidas, não só por ser compromissos que o país assume, mas aí, particularmente, na questão de onde vem essa preocupação, né? Então, quais são os elementos que isso é muito importante, especialmente quando a gente está começando a trabalhar, está começando a estudar, está começando a seguir numa carreira, né? Como que a gente subsidia as nossas informações, né? Ou lastreia as nossas informações em dados inconsistentes, para que o que a gente fale, o que a gente propague, o que a gente faça, tenha credibilidade. Então, e eu falo isso porque dentro desse contexto de mudança climática, tem muito debate sobre se isso é natural, se não é natural, se isso faz parte da variação natural do clima no planeta, que a gente, como uma sociedade, não tem capacidade de mudar o meio. Enfim, tem uma série de elementos que a gente, para debatê-los, né, a gente precisa ter argumento, e esses argumentos são lastreados em ciência. Então, o IPCC é um bom exemplo disso, porque foi uma organização que foi instituída para justamente subsidiar os países, portanto, que é intergovernamental, ou as convenções com ciência para que as decisões sejam tomadas. No lastro do IPCC veio uma outra iniciativa que chama IPBS, que também é super legal, que lida com biodiversidade e serviços ecossistêmicos e está ligado à Convenção da Biodiversidade. Então, isso é só para dar um preâmbulo, né, do que, e mais ou menos por onde nós vamos seguir aqui, né? E a ideia é justamente isso, é mostrar para vocês de onde vem e como é que as informações que contribuem à tomada de decisão, como é que elas são estabelecidas e são construídas, tá? E aí, obviamente, a gente vai... Então, é um pouco dentro dessa história aí, né? A gente vai falar um pouco de mudança climática, a gente está falando um pouco de IPCC, o que é isso ou não, né? Projeção e trajetória é outro elemento importante para a gente conversar, porque a gente tem um diagnóstico, nós falar, sei lá, o diagnóstico de hoje é, sei lá, tempo nublado com chuvas esparsas. Isso é um diagnóstico, está vendo? Tem não é nem uma previsão, é uma constatação, né? Quando você está falando de clima, você tem que pensar no hoje, no passado e para onde isso vai, senão como é que você toma a decisão, né? Aí essa questão de mitigação, vulnerabilidade e adaptação são ações que são tomadas dentro desse contexto de mudança climática, né? E aí eu vou mostrar um pouco o que a gente tem feito nessa questão de caracterização de risco, de impacto, né? Então, assim, se você determina que um evento define um impacto, para dar um exemplo claro, aconteceu em Petrópolis recentemente, né? Aquilo é um impacto derivado de um evento climático. Então, uma chuva muito intensa e que escorrega em costa, né? Então, isso como é que a gente, na realidade, caracteriza isso, né? Como é que você fala, bom, a gente tem como ranquear o nível de risco de impacto dos diferentes sistemas do país, e, enfim, um pouco de oportunidade. Esse mapinha que fica mexendo aqui, na verdade, é só uma variação de temperatura em um dia no país. Então, isso é uma coisa absolutamente natural. Então, a gente está habituado com essa variação natural do clima, né? O que a gente não está habituado e a gente precisa entender é como é que essa variação natural ela se altera e por que ela se altera ao longo do tempo, né? Esse é um elemento importante para a gente tomar decisão. O que você vai fazer? Você vai investir em ar-condicionado, vai ficar muito calor? Você vai investir em conforto térmico? Vai investir em... A produção agrícola tem que se adaptar a um sistema mais seco, mais úmido? Gado vai morrer de sede, não vai morrer. Quer dizer, então tem uma diversidade de elementos que são muito grandes. Inclusive, sei lá, portos. O porto está lá, mas, vai subir o nível do mar, vai subir mesmo? Não vai. O que acontece, né? Não vai ter mais calado, vai ter... Então, na realidade, é uma série, tem um impacto dentro da estrutura social, econômica muito grande, né? Então, a gente precisa ter uma
um nível de certeza alto para poder dizer o que pode acontecer ou não, né? Bom, então, o que esse AR6 ali, que é do IPCC, isso quer dizer é ciclo de síntese, né? Então, o IPCC é um... E por que muito do que a gente vai mostrar, do que nós vamos conversar sobre o IPCC? Porque são dados globais, né? Então, são dados globais consistidos de toda a literatura científica. Então, eu trabalhei agora, que a gente acabou recentemente, publicou 2 meses atrás, no grupo 2, né, do IPCC, que trata justamente o impacto da adaptação e vulnerabilidade. O esforço todo revisou mais de 34 mil artigos científicos, né, para poder escrever o relatório. Então, uma densidade de informação muito grande. Então, e isso acontece em ciclos, né? Então, a cada período, né, tem um ciclo que trata um dos grupos trata da física do clima, então o pessoal de meteorologia, tal, pá. Outro grupo trata do impacto desses efeitos e o outro trata de mitigação, enfim, de redução desses impactos. Então, assim, o que o IPCC chegou? Então, eu não vou ler tudo isso, porque é muita coisa, depois a apresentação fica, se alguém tiver interesse. O elemento mais crítico nessa questão toda é a mudança de temperatura, né? E por que isso é crítico? Porque todos os processos são mediados pela temperatura do meio. Processos biológicos, e não só processos biológicos, processos físicos também, de evaporação, de transporte de massa de ar, tudo é modulado pela temperatura. Então, se a temperatura muda, e a gente vê isso no dia a dia, se a temperatura muda, esses processos eles são alterados. Então, um elemento muito forte do IPCC, ou do IPCC não, vamos dizer, da ciência das mudanças climáticas, melhor falar assim, é a gente saber se a temperatura está realmente mudando, né, e por que ela está mudando. Então, o que a comunidade científica que trata dessa temática tem levantado informação é que sim, a temperatura está mudando. Quando a gente fala aí do 1,1 graus, fala, 1,1 grau, da manhã para a tarde muda mais que isso. Mas não é esse o ponto, essa é a média global. Então, a média global, não sei se vocês já viram em algum lugar, né? Provavelmente na época do colegial, mas assim, a média da temperatura global da Terra é em torno de 14,5 graus, 15 graus. Essa é a média da temperatura do planeta. Fala, mas aqui é frio 14 graus. É, mas essa é a média do planeta. Então, quando você está vendo aumento de temperatura, é aumento com relação a essa média. Então, faz mais ou menos 8 a 10 mil anos, né, que a temperatura muda muito pouco. A gente tem uma estabilidade geológica e geotérmica no planeta, né? Então, isso fez com o quê? Fez com que espécies como nós, por exemplo, pudesse ter um ambiente muito mais estável para crescer, né, para desenvolver, avançar, o que é que a gente chama. Então, quando a gente fala, as informações que a gente diz que estão mudando a temperatura do planeta, é essa média global, que é diferente em cima de continente, é diferente em cima de oceano. Então, você vai fragmentando o planeta, né? Você vai vendo temperaturas diferentes. E tanto que tem regiões do Brasil, em particular na Amazônia, no sul da Amazônia, e alguns locais aqui do Sudeste, que já subiu mais de 2 graus, da média histórica que se tem, né? E lembra bem, é sempre a temperatura média. E aí ela interfere na temperatura mínima à noite, interfere na temperatura, um monte de coisa. Vocês têm uma ideia, a gente estava fazendo um trabalho que ela interfere na condensação da água. Sabe o orvalho? A turma fala, não sai à noite sem... Na nossa época, não podia sair à noite para não tomar sereno, que dava gripe, né? Não é esse sereno, né? Na idade, é a condensação da água, que tem regiões do Cerrado que não está mais acontecendo, e tem uns roedores que dependem do orvalho para tomar água, e está sumindo esses bichinhos. Então, impacta a diversidade em vários aspectos. Então, esse é um elemento importante. Agora, como é que a gente sabe que está subindo a temperatura, né? Deixa eu ver. Então, esse é uma figura importante. Então, não se preocupe muito com dado, um monte de coisa assim, é mais para a gente conversar mesmo. Essa figura é muito importante por conta desse debate sobre o fato dessa mudança ser natural ou não, né?
Então, o que esses dados têm mostrado aqui, e esse desacoplamento aqui de uma curva da outra, isso aqui mostra, isso aqui são processos não naturais e esses processos naturais. E o que é processo não natural? É você pegar uma área de floresta e virar pasto, é você queimar combustível fóssil, é você produzir energia a partir de carvão. Então, esses são processos que definem essa curva aqui, né? E por que isso é importante? Porque, na realidade, o que se muda é a composição da atmosfera. Então, a gente sabe, eu imagino que vocês saibam, lembrem, que a atmosfera aí tem 75% da atmosfera é nitrogênio. Aí 21% é oxigênio. Aí vapor d'água montando. Você fala, mas sobra o quê, né? Sobra muito pouco. Então, a alteração é no pouco. É isso que é importante. Então, você não está alterando num negócio grandão, né? Você está alterando no pouquinho. E isso é o carbono que vai para a atmosfera. E aí, o que você muda na atmosfera? Você muda o balanço, né, de energia, que é o que o balanço de energia, assim, porque esquenta, por quê? O Sol está continuando do mesmo jeito. Às vezes tem uma mancha solar, às vezes tem uma variação no funcionamento do Sol. Mas ele está lá, ele vai ficar mais 4 bilhões de anos assim, depois vai explodir e vai subir tudo. Daqui 4 bilhões de anos não tem mais nada. Mas, assim, o Sol, a variação anual dele já é conhecida, porque há muito tempo se mede isso por uma série de razões, né? Desde conexão por celular, por causa de tempestade na alta atmosfera, até a questão de temperatura, tudo isso, né? Agora, a temperatura muda, né? O que esquenta, na idade, o raio do Sol ele tem uma característica, né? E o que esquenta o meio é a reflexão dessa energia, né? Então, a gente transmite energia numa onda diferente que vem o Sol, por causa da temperatura, né? Aí você tem aquela equação, né? Então, se a gente olhar para isso aqui, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei muito na Amazônia, né? Então, eu fazia coleta lá em cima da floresta. A concentração de CO2, que é essa aqui, era em torno de 360, 370, né? Hoje nós já passamos de 420, né? Então, esse gráfico é muito legal, porque ele mostra para a gente como é que... Não sei se vocês já viram isso, é famoso, passa em vários lugares. Mas, enfim, então, aqui, nesse quadradinho aqui, a gente vê aonde que estão sendo medidas essas coisas. Então, isso não é nego que está inventando. Isso é medido, o cara vai lá e mede, pega a amostra e traz. Tem trabalho feito aqui na Amazônia, tem trabalho feito em vários lugares. E o que a gente vai vendo com essa reta aqui, né, é que ao longo dos anos, e aqui está o reloginho, né, o que está acontecendo o pessoal está medindo cada vez mais, né? Então, tem alguns pontos de referência aqui no sul, no hemisfério sul e no hemisfério norte, essas duas bolinhas são as referências históricas, né? E o que a gente está vendo com isso é que, ao longo do tempo, começou lá em 76, né? Ao longo do tempo, acho que foi 106, não lembro mais, essa concentração vem aumentando. E essa concentração de CO2 é essa parte pequenininha, uma das pequenininhas que tem na atmosfera. Quando a gente está falando de 370 ppm aqui, a gente está falando em 0,037%. É bem pouquinho, comparado com 75% de nitrogênio, por exemplo, né? Então, quando você vai vendo esse negócio, você fala, pô, mas está mudando, né? Está mudando substancialmente nos últimos anos. Então, a gente está aqui, sei lá, vai subir aí 70, 80 ppm, né? E isso aqui, essa variação aqui, ela também é do vermelhinho lá, e isso está associado à fotossíntese. Então, tem uma série de processos que são conhecidos que definem esse aspecto, naturais. Então, a forçante que está fazendo isso aqui acontecer, ela não é natural. Ela é alguém que está, enfim, algum processo que está fazendo com que essa concentração mude. Por isso que o pessoal fala, combustível fóssil, queima de carvão, produção de energia a partir de combustível fóssil. Tudo isso define, na realidade, essa variação. Isso aqui estava em... Aí ele começa a voltar para trás, aqui, né? Que aí, a partir daqui, já começa a ser simulação. Você tinha, mas não tinha tanta informação científica e tudo mais.
E ele vai trazer isso aqui até 800 mil anos. Então, dá uma ideia para a gente o quão rápido foi essa mudança recente. Aí a gente já viu isso várias vezes. Não, esse negócio aqui parece uma coisa gigante, de onde vem e tal. Mas ainda vem disso. E se vocês pensarem em termos geológicos, isso aqui é quase que instantâneo. Então, você imagina como é que você muda um processo instantaneamente. É difícil o processo se adaptar, seja biológico, seja, né, o que for, né? Se a gente... Então, isso aí vai embora, vai até 800 mil anos, e a gente começa a ver que tem uma variação. E essa variação aqui, e como é que o pessoal sabe que era esse valor aqui lá atrás? Aí tem algumas coisas, o pessoal faz, tem perfil de gelo lá na Antártida, tem uma série de coisas que definem uma potencial atmosfera no passado, né? E então esse, tá vendo? Ele está ficando restrito no tempo e com um pico muito alto. Então isso é um problema. Então isso já é uma coisa que a gente tem que se preocupar nesse aspecto. Então como é que a gente reverte esse processo? Então aqui a gente vê, esse é nem dei o crédito, na realidade isso aqui foi produzido pela NOAA, né? Então tá todo mundo que está envolvido nessa história aí, que produziu esse quadrinho. Isso aqui, né? Tá, aí o que acontece, né? Você fala, bom, então tá subindo, né? Cresceu, beleza, né? Vocês sabem que planta precisa fazer fotossíntese? Oxigênio, luz e o que mais? Água, nutriente e o que mais? Tem um elemento que é absolutamente central para a fotossíntese, CO2. Né? Então, planta deve estar gostando. Pô, beleza, né? Tem mais CO2 aí, e, na realidade, tem planta que está gostando, sim. Então, você vê áreas na África, em determinadas savanas, que elas estão aumentando as plantas, que aí, não sei se você lembra que a fotossíntese C3 e C4, né? Mas a fotossíntese C3 ela tem um mecanismo de produção de carboidrato que ele depende muito de água. Pois não. Faz, sem dúvida nenhuma. Então, quando a gente pega aquela variação ao longo dos 800 mil anos, né, você pega mais recente, quando você tem dados, no período que você tem menos CO2 na atmosfera, você favorece planta C4. Então, cana-de-açúcar, por exemplo, é uma planta C4. Então, gramínea, por exemplo. Mais ou menos. Tá rolando extinção, sim, então você tem... mas não só por conta do CO2 na atmosfera, mas está rolando extinção, porque, por exemplo, em algumas comunidades que vivem muito próximo a gelo de montanha, por exemplo, que tem uma área geográfica de ocorrência muito pequenininha. Então, como o gelo está derretendo e a temperatura está subindo, tem muita espécie que está sumindo ali, né? O que até hoje se identificou claramente que foi por conta de clima foi uma espécie de anfíbio, que daí você muda, quando você muda a temperatura, você muda a umidade relativa do ar também, né? Então, tem uma espécie de anfíbio que já desapareceu por conta de clima, e tem uma outra espécie de roedor que desapareceu também, que era muito endêmica em um determinado lugar, que ela também desapareceu, né? O que acaba acontecendo na extinção é que tem processos associados. Então, às vezes, é difícil dizer só por causa de clima. Agora, quando você está falando de planta, o que acontece, o que se imagina é que planta C3, planta de folha, por exemplo, larga, árvore, ela domine em planta C4, ao longo, talvez, de 5 mil anos, uma coisa assim. O processo não é rápido assim nessa questão de dominação ou não por conta do CO2. E tem outro aspecto importante, é que na troca, na fotossíntese, né? Não sei se vocês lembram, mas quando o estômago não é um pulmão, né? O estômago é um buraquinho que fica lá e que ele abre e fecha por conta de diferença de concentração, né? Então, quando ele abre o estômago na planta, lá a planta vai absorver CO2, ela perde água. Então, quando a planta
tem mais CO2 na atmosfera, ela mantém o estômago mais tempo fechado. Então, ela tem uma capacidade de adaptação maior. Então, isso que eu estava falando da África, tem algumas regiões na África do Sul que os arbustos estão dominando as gramíneas. Isso já está ocorrendo. Então, você vê essa ocorrência de arbusto maior. C3. Porque você tem mais CO2 na atmosfera. Então, ela precisa ficar menos tempo com o estômago aberto. Então, ela perde menos água. Com isso, a fotossíntese, teoricamente, fica mais eficiente, né? Então, inclusive, tem um experimento grande na Amazônia, que andou saindo na mídia, que até o Davi, aqui da Unicamp, Davi Lapolla, ele é um cara legal de bater um papo também. Que ele é um dos coordenadores, a gente era do comitê desse programa, que vai fazer o seguinte, vai pegar um pedaço da floresta amazônica e vai jogar CO2 lá dentro. Então, vai aumentar a concentração de CO2, assim, artificialmente, para ver como as plantas respondem, né? Porque tem um limite, né? Não sei se vocês lembram, mas tem um limite. A fotossíntese chega uma hora que não vai mais, né? É que nem eu gosto de correr, mas meu limite é muito baixo, então chega uma hora eu não aguento mais. Então é aquela mais ou menos assim da fotossíntese também, né? E então mas é a C3 por conta desse contexto. Uhum. Uhum. E também tem a questão das espécies de dominância adaptativa. E está acontecendo o oceânico da Antártica, que por causa do aquecimento do oceano, uma espécie Uhum. nós uma espécie de caranguejo, que é mais de água mais quente do que Uhum. Não, sem dúvida nenhuma. Esse é um aspecto muito interessante. Tem dois elementos aí que você trouxe que são muito legais. Um deles é essa questão da acidificação do oceano. E por que acidifica? Vocês lembram pH em escala logarítmica, né? Então, quando você muda só um pouquinho a concentração de hidrogênio iônico ali, você tem uma mudança de pH relativamente alta. A questão disso é que quando o CO2 dissolve na água, o que ele forma? Ácido carbônico, exatamente. Esse ácido carbônico é um ácido fraco, né? Só que o que acontece? Quando você pega carbonato, seja de magnésio ou de cálcio, né, que é CO3, Mg, CaCO3 ou MgCO3, quando você pega isso associado ao H3CO4, né, que é o ácido carbônico, você dissolve o carbonato, né? Ele vira CO2, vira mais CO2, enfim, forma forma cálcio livre, e esses elementos acabam, você não tem a fixação pelos moluscos ou por animais que dependem do carbonato de cálcio e magnésio para formar exoesqueleto e tudo mais. E isso é muito importante, tem duas coisas importantes, uma é coral e outra são os organismos que ficam o zooplâncton, que depende desses elementos, né, que o pessoal chama até de neve oceânica, tem um papo desse que é super legal, que na realidade esses organismos fixam carbono, como o carbonato de cálcio, e morrem, isso aí desce para o fundo do oceano. Então, é uma forma de sequestrar carbono muito efetiva. Inclusive, isso é modulado por ferro, então tem gente que tem projeto de jogar ferro no oceano, para aumentar esse tipo de coisa, né? Então, tem algumas coisas assim também. Então, o que tem sido afetado, e algumas áreas de corais já são caracterizadas como áreas de declínio claro da comunidade coral por conta da acidificação, né? E outra coisa que é super importante é que isso já foi detectado, você também citou um exemplo importante, que é a migração de espécie em direção aos polos, né? Porque nós estamos quentes, procurar um lugar mais fresco, né? Então, essa migração está acontecendo e isso acaba levando uma recomposição das espécies, né? Esse é um movimento, enfim, quase que autônomo de resposta à mudança da temperatura no planeta.
Então, é uma comprovação que não só a temperatura, como essas relações de estequiométricas estão mudando também. Então, isso, das espécies, assim, que ela passa a ser exótica, né? Mas tem um elemento que é muito sério nisso tudo. A gente já determinou uma alteração na composição das espécies muito alta, né? Por isso que algumas áreas que elas ainda são preservadas com espécies naturais são importantes que, de certa forma, sejam ocupadas de uma forma mais racional, porque você tem a distribuição de espécies original daquele determinado espaço, né? E tem mudado muito. Aqui é só a gente andar aí fora. Tem um monte de espécies aí que não tem nada a ver com a Mata Atlântica, por exemplo, que é dessa região. Que estava descrevendo como aves, em comparação da ambiente urbano, elas estão se tornando mais homogêneas, né? Tipo, está perdendo a biodiversidade para se transformar de fato em termos morfológicos mesmo. Não, assim, essa coisa de estudo de dinâmica de população é espetacular, né? Eu estava numa reunião a semana passada e o pessoal, assim, eles estudam esse leão da montanha, né? E naquela região, o leão, é permitido que se caça leão da montanha, né? Então, você abre a temporada de caça, o pessoal pode ir lá, eu quero uma licença para caçar um leão. Ah, tudo bem, custa tanto, você vai lá, paga tanto e vai caçar leão da montanha. Só que daí os leões da montanha, os que vão sendo mortos são os menos, vamos dizer, adaptados a uma situação de risco como essa, né? E eles estão ficando mais espertos. E eles começaram a predar o ser humano. Então, a predação passou a ser algo real, né? Então, assim, de corredor, de criança, esse tipo de coisa que os casos acontecem com uma certa frequência. Então, assim, essa adaptação a uma forçante de alteração do meio muito forte, né? A mesma espécie aqui no Brasil é menos agressiva que o ser humano do que lá, tem mais medo, né? Então, é interessante essa questão de dinâmica de população. Então, esses são elementos que se somam à questão do clima, propriamente, né? Que é um negócio que vem no bojão de tudo isso, mas que você tem uma série de outras alterações. E isso eu acho que é muito interessante no fato de a capacidade que a espécie, que o ser humano tem de alterar o meio. Aqui a gente tem isso, é óbvio, né? Isso é claro no meio que a gente está. Mas quando você começa a sair do meio urbano, por exemplo, né? E começa a chegar em aspectos globais, até onde a gente pode interferir. Então, chega nesses elementos que eles são exemplos importantes mesmo. E aí entra um pouco nessa tônica aqui, que é como é que você se adapta a isso, né? O que você vai fazer? Vai começar a esfriar a água para o caranguejo voltar, sabe? Não vai fazer isso. Como é que você reduz a quantidade de dissolução de CO2 na água para formar menos ácido carbônico, né? Então, muito do que está acontecendo, né, já é mais difícil de reverter. O exemplo mais claro é a extinção de espécies. Então, essas espécies, como eu estava comentando, que vivem próximo a essas geleiras de montanha, não tem mais volta, já era. Não extinguiu, né? Agora, tem processos que se consegue reverter e processos que se adaptam, né? Então, essa é a grande... Quer dizer, são duas grandes vertentes dentro desse contexto, aí na questão científica, né, das mudanças climáticas, que é a questão da mitigação, que a mitigação quer dizer você ter ações com que aquela determinada forçante, aquele processo, ou se reduza ou se acabe, né? Que é no caso das emissões, por exemplo, né? E outra é a adaptação, que é e a adaptação é assim, se você pensar num mangue, né? Se o nível do mar subir, o mangue não se adapta, ele não vai conseguir mudar, né? Então, que tipo de medida tem que ser feita, se é que alguma coisa pode ser feita, para que aquele ecossistema tenha oportunidade de se adaptar? Isso aí vem para sistemas sociais, né? Pessoal que vive do mangue, por exemplo. Então, quando a gente vê que tem essa questão climática, ela atinge as pessoas de uma forma bastante desigual, né?
E isso acaba sendo um desafio para a tomada de decisão, um desafio de aonde você investe, para que você investe, como é que você, bom, aonde que está a vulnerabilidade, onde é que está, e por aí vai, né? Então, isso é mais ou menos, dentro desse contexto de TCC, toda essa parte mais de física do sistema vem no grupo 1, né, que traz muito da informação. Depois, o grupo 2 traz muito, bom, o que a gente faz com isso? Né? O que está acontecendo? O que a gente faz com isso? Né? Então, assim, eu vou até passar super rápido isso aqui, porque senão a gente não... Isso aqui, na realidade, é como é que a informação se expressa, né? Então, do que a gente estava conversando, quando você vai falar globalmente, você não fala de uma espécie em particular, você fala de sistemas terrestres, né? Sistemas de águas continentais e por aí vai. E aí você divide em macro-regiões. E isso é um elemento super importante, né? A gente aqui no Brasil, e na América do Sul em geral, a gente ainda produz uma quantidade de informação relativamente pequena nesse contexto. Isso você vê quando você vai fazer revisão global de literatura, né? Então, os exemplos locais, eles ficam meio diluídos dentro dos exemplos globais. Então, isso é só para dizer como é que os impactos já observados, como esses que a gente discutiu, são expressos, né? Aí, como é que esses resultados são expressos nos sistemas humanos, né? Então, você trata a sociedade como um sistema humano, né? Então, é uma coisa meio esquisita, mas é mais ou menos isso, né? Aí, como é que a vulnerabilidade coloca uma classe da sociedade mais sujeita a um impacto em particular? Então, se a gente pegar os grandes desastres naturais, as pessoas que foram mais impactadas eram as mais vulneráveis, né? Então, você tem que tentar prever esses impactos, né? E por aí vai. Aí você pega e projeta. Então, quando a gente vê a América do Sul aqui, a gente vê nessa figura, essas áreas enormes aí são essas áreas de modelagem. O cara fala, pô, então ele modela o que vai acontecer com o clima em toda essa região aqui, né? E a partir disso se traçam cenários sobre os potenciais impactos nos diferentes sistemas, ó. Então, a gente estava falando de sistema de oceano e sistemas costeiros, em produção de alimento, em saúde, em condição de vida e tudo mais. Então, esses elementos, eles estão associados à quantidade. E quando a gente pega, às vezes, o nível de confiança é relativamente baixo ou não tem dado, que você não consegue nem expressar. Então, esse é um elemento importante na evolução da ciência da região. E aí você pega esses negócios malucos aqui, que são as projeções. Então, a partir de projeções como essas aqui, então, está vendo aquelas grandes áreas que a gente vê aqui? O pessoal fala, bom, é o seguinte, a gente está vendo isso aqui, né? Então, essa aqui é a relação de temperatura que a gente tem, a média de temperatura de 80 a 2014. E para onde vai isso? Para justamente as decisões poderem ser tomadas. Agora, isso aqui é exagerado, não é? Então, aquela história do Acordo de Paris, não pode passar de 1,5, porque senão é um problema. Isso é com base nos impactos globais que esse aumento de temperatura tem, né? E aí, assim, daí a gente pega essas figurinhas que são quase que pictórias, né? Mas que é uma referência para a tomada de decisão. Então, quando você começa a olhar assim, mudança do número de extremos de calor, né? Em todas as regiões do planeta, não tem nenhuma região que houve redução nesses extremos de calor no período que foi desse período aí, que foi até, acho que é 2020 a 2014 a 2020, né? Então, enfim, essas coisas vão subsidiando cada vez mais de informação de que realmente a situação está mudando, e está mudando de uma forma heterogênea no planeta. Isso é outro elemento super importante. Então, a mudança aqui, em Campinas, é diferente da mudança em Recife, é diferente da mudança em Manaus, e por aí vai. Bom, e aí, isso aqui é um portal que a gente fez lá no INPE, que é um portal para projeções. Então, assim, beleza, tem aquelas projeções globais, que o cara, tem aquelas grandes áreas e tal. Então, a gente fez um portal de projeções que, para quem trabalha com modelagem, para quem trabalha com análise de dados, acaba ficando algo que que o pessoal chama de downscaling, né? Ou que o que a gente chama de modelagem regional mesmo, né? Então, tem uma série tem que trabalhar um pouquinho com a modelagem, mas você consegue trazer para o país esse tipo de análise. E aí fazer uma série de prospecções, né? Como essas aqui, por exemplo, o que vai acontecer
o cerrado, aquele histórico que eu estava falando do bichinho lá, como é que o cerrado ficando mais quente, mais úmido, daí você fala, bom, uma boa parte da produção agropecuária no Brasil está no cerrado. O que vai acontecer com a planta? Então, se a pessoa trabalha com melhoramento de planta de produção agrícola, por exemplo, ela precisa dessa informação, né? Outra informação importante é quanto o potencial de queima, por exemplo, quanto que um ecossistema está sujeito a queima. Isso aí impacta, inclusive, pessoas, né? Se a gente vê em alguns exemplos, na Austrália, na Califórnia, ou até em alguns lugares do Brasil, essa questão do potencial de queima, que na vegetação é muito alto. Isso tem a ver com a quantidade de energia no meio, né? Esse aqui é um exemplo, uma análise que nós fizemos. Então, você começa a ver essa questão de seca aqui no Sudeste, papapá. Então, você começa a ver, ao longo do tempo, né, a gente, que é refletido ali, a persistência de períodos longos de seca está se estabelecendo, né? Então, o que a gente faz? Tem a questão de tem a distribuição de água para a cidade, tem questão de distribuição de água para a agricultura e tudo mais. Então, esse tipo de informação ela é relevante para tomada de decisão também nesse aspecto, né? Então, você pega... e aí isso aí, né, se distribui. Então, aí, quando você vai pensar em cenário, você começa a falar, pô, o que acontece com a produção? Para onde vai a produção agrícola? A gente tem condição de continuar produzindo? Tem gente que fala, daqui a pouco vão produzir cachaça na Argentina, isso é um exemplo. Ou começar a produzir, o pessoal está produzindo vinho na Mantiqueira, né? Então, essa alteração numa dinâmica socioeconômica é importante, e o que a comunidade acaba fazendo é tentando expressar isso ou em valor econômico, né? Sei lá, associando, por exemplo, desmatamento à redução de precipitação local, né? E essa redução acaba interferindo no ganho do produtor e por aí vai. Então, esses elementos eles acabam permeando, né, as informações para que as decisões possam ser tomadas. Enfim, então, é um volume de informação que está aumentando para o país, né, mas que ainda a gente precisa fazer muita coisa. Então, aqui, por exemplo, se a gente pegar esse dado aqui é desse final de ano, não, de agosto do ano passado, né? Então, isso define o quão seco está uma determinada região e ao que isso aí está associado, né? Então, esse é o CEMADEM que faz, né? O CEMADEM é um instituto do MCTI também lá em São José, que eles olham para desastres naturais, mas seca para o CEMADEM também é um desastre natural porque ele está associado à mudança climática. Então, são informações que periodicamente são disponibilizadas com base nessas modelagens e observações também. E aí vai um pouco dentro dessa questão que a gente vem discutindo, né? Aonde que a gente mexe nesse processo, nessa sopa toda, né? Porque, na verdade, quando a gente viu aquele gráfico lá do aumento de CO2 e tal, se a gente pegar qualquer indicador de produção, de consumo, enfim, de uso de ambiente terrestre, de produção agrícola, qualquer um, nos últimos 50 anos ele tem um crescimento exponencial, né? Então, lidar com isso é um elemento importante. Então, quer lidar com consumo, quer lidar com produção, quer lidar com esse tipo de coisa, que, no fim, acaba interferindo também em questões climáticas, né? E aí passa a ter informações assim, isso aqui é do próprio MCTI, por exemplo, né? O quanto... Aqui o IAC tem uma série histórica super boa, né? Mas, assim, tinha uma série de debates com relação a isso, né? Porque o pessoal falava, não, mas tem aquela... tem uma série de debates, porque, não, aquela estação, na época, 50 anos atrás, ela ficava lá numa fazenda, agora a cidade encampou aquela história, então você tem uma mudança de local de temperatura, né? Mas isso, pessoal, isso vem sendo tamponado, vem sendo corrigido assim, ao longo do tempo. Então, aqui tem série histórica, lá em Piracicaba, nas faculdades de agronomia tem série histórica, o pessoal de meteorologia tem. Mas, assim, aqui, o histórico aqui no Brasil é de 30, às vezes na década de 30, por aí, 40.
Então, tem uma história, mas é pouquinho, né? Mais aqui para o Sudeste, em algumas regiões do Nordeste, né? Então, essa referência com a temperatura nessas regiões mais recentes, às vezes é anel de crescimento de árvore, às vezes é fundo de lago que tem sedimentação, o pessoal vê também frequência, né? E por aí vai. Deixa lá. Então, essas informações que são produzidas, né, elas acabam permitindo que se entenda de onde vem esse processo todo, né? Então, a gente tem aqui um histórico de mudança de uso do solo no Brasil. Quer dizer, isso tem um debate muito sério, que é o que a gente preserva, o que a gente não preserva, o que conserva, o que não conserva, mas, independente disso, a gente tem um processo de conversão que ele dialoga muito com isso, ele é muito importante dentro desse contexto, como um elemento de emissões e de alteração da atmosfera, seja por mudança de concentração, ou seja por mudança até de reflexão e tudo mais, né? Então, aqui eu não sei se vocês conhecem o MAP Biomas, que é uma iniciativa super legal, que mapeia o Brasil todo, blá, blá, blá. Então, eles fazem esse tipo de exercício. Muito disso vem de imagem de satélite, vem de modelagem, vem desse tipo de análise, que acaba caracterizando como é que a ocupação territorial, como é que o ordenamento territorial se dá no país, e aonde que a gente pode tomar atitudes para que, de alguma forma, se converta as ações de transformação muito fortes, né? E aí até isso atinge, quando a gente começou a conversar lá sobre PCC, os países se comprometem, junto à Convenção do Clima, a fazer um inventário, sabe? É o seguinte, eu vou aqui apresentar o quanto que eu estou emitindo e tal, até para poder, desde recurso até uma série de questões. E o Brasil faz isso, que chama Comunicação Nacional, e dentro da Comunicação Nacional tem um capítulo só sobre adaptação e impacto à mudança do clima, né? Então, assim, já existe uma preocupação dentro do contexto de tomada de decisão para essas questões, né? O que efetiva é outra coisa, mas que já existe pelo menos um diagnóstico a gente vem fazendo, né? Bom, eu não vou falar sobre isso, a gente já tem falado bastante. E aqui, o que na realidade essa figura traz é que as ações não são pontuais, né? Então, as ações são integradas. Então, até isso é uma figura do IPCC também, né? Como é que você sai de uma trajetória qualquer para uma trajetória que o pessoal chama de resiliente, climaticamente resiliente, né? Você tem que considerar todos os elementos do sistema, como sendo a mudança climática como uma forçante importante, e a questão da sociedade e dos sistemas naturais como outro elemento importante, para que a gente chegue num contexto onde as interações sejam menos, quer dizer, mais sustentáveis, vamos dizer assim, né, se a gente pudesse dizer. E, na realidade, ou mais resilientes, né? Então, isso passa por alimento, passa por biodiversidade, passa por água, passa por uma série de coisas. Então, quando a gente olha para essas ações, inclusive tem um conceito que é super legal, que chama nexus, né? Que é o conceito onde você integra essas diferentes ações. Então, você fala, não, eu vou salvar a água para alimentação, prioritariamente para as pessoas, né? Mas você produz energia com aquela água, você irriga a agricultura. Então, esses elementos têm que ser vistos de uma forma integrada. E a gente faz isso, eu nem vou muito longe, mas a gente faz isso numa plataforma que a gente construiu para o Ministério, assim, dentro do INPE, que o Ministério tem usado, mas a gente construiu uma plataforma que olha exatamente para isso, sabe? Então, qual que é o risco do impacto da mudança climática? Então, a gente pega um determinado evento climático qualquer e olha para a vulnerabilidade do sistema, seja ele qual for, social, ecológica, enfim, a gente olha para a vulnerabilidade, que ela é composta por isso, e vê o quanto que esse sistema está exposto, né? E aí, dentro dessa história, a gente propôs essa plataforma. Então, a gente faz isso, olha para clima, então aquilo lá é só uma outra, isso aqui é uma outra leitura daquilo lá, e a gente fez essa plataforma, que daí, quando vocês tiverem um tempinho, deem uma olhada lá. E essa plataforma, ela, na realidade, ela pega o país todinho, todo o município do Brasil, e olha exatamente para isso, para questões de chuva e de seca, né?
e tenta trazer a gente ainda está aumentando, mas a gente faz com água, com alimento, com energia, com estrutura portuária e com saúde, né? Qual é o risco de impacto de mudança climática nesses setores todos, né? E aí você vai navegando, você começa você vai navegando, a plataforma vai mostrando o nível desse risco de impacto, daí a gente tem uma série de indicadores. Essa é uma conversa super longa, não vou encher vocês com ela, mas assim, a construção de indicadores para que isso aconteça, ele define todos aqueles elementos ali de vulnerabilidade, de exposição e de ameaça climática. E aí você vai vendo o quanto o município é vulnerável. E a ideia disso é que seja uma plataforma de uso para a gestão local, né? E aí a gente pode fazer para o município, pode fazer, esse aqui é a parte de malária, por exemplo, isso aqui é portos, o quanto que os portos são sensíveis eu acho que aqui é aumento do nível do mar, aí por aí vai, né? Você pode fazer por região, né? Isso aqui é o impacto da seca aqui na região sudeste, e lembrando que isso aí é sempre associando sistemas naturais e sistemas sociais, tá? Aí tem várias formas de apresentar. Então é o seguinte, outro elemento que é importante, que eu também não vou ler isso tudo, é assim, como é que são os mecanismos, né, de gestão, né, e de barreira para que essas coisas sejam implementadas. Então, é todo um contexto que nós temos que olhar, desde a questão da caracterização científica, da caracterização técnica de um determinado impacto, até como isso é implementado ou não. Então, tem um universo enorme de coisas aí. E muito da questão da implementação ou não passa por uma estrutura de governança que aceite isso como um fato, né? Então, aqui, muito disso tem elementos que orientam, na realidade, a tomada de decisão. Não sei se vocês já tiveram contato com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Esses objetivos definem trajetórias. Como é que você chega lá? Você pegar cada objetivo, ele tem um zilhar de indicadores, né? E como é que se atinge isso? Então, o que nós temos que buscar é essa convergência das informações para que isso chegue. E daí tem uma série de narrativa, em termos de qual é o futuro que a gente imagina que seja desejado, né? Então é isso. Isso aqui é só um blá, blá, blá final, que eu acho que muito disso a gente já conversou, né? Que é desde a questão de redução, energia, enfim, economia circular, uma série das ações que a gente passa a ter como quase que permeando o nosso dia a dia, elas precisam se transformar em ações, né? E isso a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso, né? Seja na questão da demanda para que se mude, para que a transformação aconteça, ou seja, na ação individual para que isso aconteça. Então, eu acho que é isso. Opa! A foto é bonita, né? Não é minha, mas é legal. Até, pelo menos está ali de quem é. Então, é isso. Na verdade, é um monte de informação, mas a ideia é fazer realmente um objetivo ali. Microfone para perguntas, pessoal. É verdade. Acho que cada transmissão. Microfone. Meu nome é Gabriel. E eu ia perguntar, na verdade, eu ia perguntar no meio da palestra, mas eu fiquei com vergonha depois de interromper. Mas a temperatura, você falou que ela é medida desde a pré-história e tudo mais, e, na verdade, desde os anos zero, né? Mas eu queria saber como é feita essa medição, né? Você falou de como foi feito nos últimos 50 anos. Queria saber como é feita essa medição ou essa previsão, né? Então, são estimativas, né? E são estimativas indiretas, né? Então, ali o que a gente via era a concentração de CO2 na atmosfera lá para trás, né? Em alguns momentos, isso vira temperatura.
que o pessoal fala, mas o que a gente viu ali é a concentração de CO2. E como é que isso é medido? Então, especialmente os períodos mais longos, né, de, sei lá, de 100 mil a 800 mil anos, o pessoal pega em perfil de gelo. Então, você tem uma deposição de gelo na Antártida, né, que você tem colunas de mais de 3 quilômetros que são gelo. Né? Então, o pessoal vai pegando e vai analisando bolha do gelo enfim, de diferentes profundidades dentro dessa camada de gelo. E essas bolhas indicam uma atmosfera particular de quando ela foi aprisionada no gelo. Né? E aí tem uma série de datação com isótopos, tem uma série de sei lá, enfim, tem uma série de técnicas para datar aquele pedacinho de gelo, e aí aquela bolinha é associada a isso. Em algumas regiões, né, você tem lagos que são muito estáveis. Então, você tem uma deposição de sedimento nesses lagos. E dependendo da deposição, seja por causa de pólen, seja por conta você tem uma você tem uma variação na temperatura e na precipitação em determinado lugar. Então, tem uma série de técnicas dependendo do período que você consegue voltar. Mas elas são associadas normalmente a estudos de paleo, né, de, sei lá, paleogeografia, ou, enfim, dentro desse contexto como um todo. E muito associado a isótopo, né, que define um período, e aí a deposição define um clima, né? Então, o anel de crescimento de árvore, por exemplo, é muito legal, mas ele vai até 1000 anos, talvez, né? Que ainda você consegue ter... Às vezes o pessoal pega móvel antigo, às vezes tem árvores que são... Elas têm uma vida... O pessoal achou uma árvore na Amazônia que tinha 700 anos, né? Então, essas árvores, aí você tem o tamanho do anel de crescimento, ele define uma situação climatológica, né? Que normalmente é associada à chuva ou não. Né? Então, assim, são valores indiretos, mas quando você começa a ter muito não, mas como você tem uma série relativamente grande, né? Por conta dessas medidas, você consegue reconstruir um histórico, né? O que se começa a medir mesmo, então, a concentração na atmosfera começou mesmo sistematicamente a ser medida na década de 50, numa ilha no Havaí. Né? Então, o pessoal começou a medir sistematicamente e foi vendo nos primeiros anos que tinha uma alteração na curva. Né? Então, aí se continuou medindo. Né? Então, essa chama uma curva de Killing, é uma curva famosa por conta disso. E aí, hoje tem medida em tudo quanto é lugar. Mas, então, é essa relação. Assim, Oi, Jean, peraí. Jean, obrigado aí pela essa palestra muito esclarecedora, em particular porque você trouxe dados muito interessantes, porque a gente ouve muito falar do problema global, mas você trouxe especificamente dados para o Brasil. E eu pediria a você que respondesse à pergunta do título. Pois é. Pode fazer. Você quer? Não, eu acho que a pergunta, o porquê se preocupar, para mim, é a gente tomar conta ou assim, perceber que isso é um problema. Né? Então, e por que é um problema? Onde ele tem, o que tem alterado, o que pode potencialmente alterar e o que tem alterado a vida, enfim, a relação dos sistemas sociais e naturais, ou melhor, da sociedade e dos ambientes naturais com o clima. Né? Então, a gente tem uma dependência, em particular aqui no Brasil, muito forte de recursos naturais. A agricultura aqui no Brasil, que todo mundo fala, a salvação da lavoura, literalmente. A agricultura é quase 27% do PIB nacional, a agricultura. Da agricultura nacional, a gente deve ter talvez 11% da agricultura seja irrigada. O resto depende de chuva. Então, você tem uma variabilidade climática que ela sai do normal, vamos dizer, do que a agricultura está habituada, ela tem perda.
que é o que a gente tem visto. No Sul, esse ano aqui, a perda chegou a 60%. Né? Então, lidar com essa questão climática, com a percepção de que ela está mudando, isso é uma preocupação grande. Então, a gente tem que incorporar isso, né, no planejamento, no estudo, na perspectiva, inclusive nas oportunidades de transformação que a gente tem que fazer para ou reverter ou se adaptar a esse processo. Não, e aí a política, claro, aí eu acho que a gente tem uma missão importante de influenciar a política, seja pelo voto, que às vezes funciona, às vezes não, mas a gente tem uma importância grande nessa relação de atuar efetivamente. E e essas instâncias que a gente comentou um pouquinho, elas são instâncias de diálogo, né? E a gente tem que incentivar. Então, e esse negócio só influencia se você fala, ó, isso aqui, você tem que ter densidade na conversa, né? Então, assim, eu participei daquelas, como é que é? Na Câmara lá, que o pessoal tem aquelas comissões, né? Comissão ambiental, comissão não sei o quê. Isso, é uma tortura, mas assim, você tem que ir lá e dizer, olha, é isso, por causa disso, e tem que ter informação. Então, quando a gente traz, a pessoa chega e fala, viu, mas Petrópolis, então, é por causa de mudança climática? Você não pode falar que é. Você pode falar, olha, esse tipo de evento extremo, ele está aumentando por conta da mudança climática, mas esse evento em particular, não dá você dizer que você fala, ó, você carimba, isso aí foi mudança climática. Não dá, porque existe mesmo dentro desse contexto, desse universo, você tem uma variabilidade. E são eventos que acontecem. Aí o cara mostra lá a figurinha na época de Dom Pedro, tá vendo? Tinha carroça embaixo d'água, não sei o quê. Talvez já acontecia. Sim, claro que acontecia. A questão é a frequência e a intensidade do evento, né? Então, imagina. Na verdade, sou Isadora, foi um prazer estar na sua palestra. E a minha pergunta é sobre algo que você comentou agora até. Vi você falando bastante sobre a gente se adaptar com a mudança climática, e eu queria saber o que é mais vantajoso e viável, que a gente se adapte ou que tome decisões para reverter o que já mudou em relação ao clima. Então, essa pergunta é muito legal pelo seguinte, porque essas coisas elas não se desacoplam mais, né? Eu acho que quando teve o tal do protocolo de Kyoto, não sei se vocês já escutaram falar para isso, foi um acordo. Pois é, quando teve o tal do protocolo de Kyoto, existia uma perspectiva que você ia conseguir reduzir as emissões a ponto de que o processo de não reversão não ia acontecer, né? Hoje é muito difícil. O protocolo de Kyoto, acho que a concentração na atmosfera devia estar uns 380, eu posso estar equivocado aqui, a gente pode checar, 92, eu acho que era por aí, 370. Nós estamos em 415, né? Então, assim, como é que você faz? Você tira da atmosfera? Não tira. Foi um processo, eu acho que foi um processo doído para o planeta assumir que mudar a concentração da atmosfera é algo que provoca dano e que a gente tem uma influência nesse processo, né? Então, assumir isso para instância governamental, iniciativa privada, a sociedade como um todo, não foi um processo simples e ainda não é. Então, tem muito negacionismo, né? Não precisa nem ir muito longe para a gente saber que tem negacionismo, né? No quintal de casa a gente vê, né? No quintal do Planalto Central. Mas, assim, aí a gente tem, um fato, né? E aí, então, para você mudar padrões de produção associados a algo que você fala, viu, você tem que mudar, né? Hoje, assim, a China é a maior emissor global, mas é o maior produtor de placa solar do mundo. Porque os caras acharam, bom, tem aqui uma avenida de oportunidade. Então, o que acontece hoje é que tem um recurso, inclusive agora, não sei se vocês viram, em Glasgow foi
avançaram no artigo 6 da Convenção por conta do Acordo de Paris, por conta do mercado de carbono. Isso está abrindo um universo gigante de oportunidade financeira que agora as empresas estão interessadas. E tinha aquele tal do greenwashing no passado, que era o cara pintar o tanque de petróleo de verde. Então, aquele negócio lá, assim, o aprendizado fez com que os mecanismos de verificação olhem para aquilo com cuidado. Então, o mercado ele vai vir muito mais consistente, muito mais sério e com muito recurso, muito. Agora, vai transformar, provavelmente mais lento do que deveria, né? Então, a janela... Então, tem um dado que é super legal, é quanto que ainda a gente pode emitir de carbono até 2030 para que a gente cumpra o Acordo de Paris. 2030, daqui a pouco. Vamos dizer, é mais ou menos 20%, um pouquinho mais, do que a gente já emitiu até hoje. Então, você não para de fazer isso, né? De uma hora para outra, a não ser que seja com medidas muito radicais. Então, aí tem a parte da adaptação. Então, por exemplo, se estabeleceu fundos para adaptação que nunca foram implementados, inclusive esse é um baita de um debate nessas COPs, que são essas convenções. Nunca foi implementado, mas vai ter que começar a ser, porque tem problema de migração muito sério, né? Isso a gente viu muito na Guatemala agora no meio do ano. Pessoal de ilha, o cara mora na ilha, daqui a pouco ele está acordando com a água no joelho, não tem mais jeito, né? Inclusive, não sei se vocês viram na Copa, um cara de uma ilha lá, ele fez o discurso dentro do mar, né? Então, assim, esses processos, eles não são reversíveis a curto prazo, né? Esse processo de migração de espécie, de degelo, isso não é reversível a curto prazo, então você tem que adaptar. E a gente fala de degelo, para a gente parece aquela coisa distante, né? Puta, isso é o gelo da Coca-Cola que vai para os tomadores de uísque, é o gelo do uísque. Mas não é isso. Tem comunidade que vive, comunidade de pessoas que vive no círculo ártico, que está tendo dificuldade por uma série de razões. Por outro lado, tem gente que está lá indo explorar petróleo embaixo das camadas polares. Então, você entende, isso tudo ainda é um puta no problema. Então, essas duas coisas, elas têm que caminhar conjuntamente, né? Agora, as ações têm que ser muito rápidas. As janelas para você mitigar, elas estão muito curtas, assim, considerando que aquelas modelagens todas, considerando que o efeito do aumento de temperatura vai causar na sociedade, né? O que tem se mostrado é que isso está se efetivando, né? Então, esses limites são definidos dessa forma. Você pode chegar em 2100, bom, eu não vou estar aqui mais, mas assim, 2100, e falar, viu, aquilo lá não aconteceu, né? Mas é muito pouco provável que seja assim, se a gente não fizer nada. Então, as coisas têm que ir dos dois lados. Tanto que, desculpa, me alonguei demais aqui, mas tanto que tem fundos, né, que estão sendo constituídos para as duas coisas, né? Tanto para mitigação quanto para adaptação. Fundo de dinheiro, né? Temos uma pergunta do Zoom, pessoal. Podemos encaixar agora? Gabriel Rocha. Você quer abrir seu microfone para fazer a pergunta, Gabriel? Bom, ele mandou no chat, como ele não abriu o microfone, eu vou fazê-la aqui. Bom, seria importante a ciência investigar algo para que possa se usar o petróleo, manipulá-lo para que não seja mais nocivo ao meio ambiente? O senhor sabe informar se já existem projetos semelhantes? Essa é a pergunta. Olha, essa pergunta é muito legal. Assim, você imaginar... Eu acho que a coisa é imaginar o petróleo como um produto muito mais nobre do que gerador de energia. Então, você tem o petróleo, você tem uma cadeia carbônica enorme, serve para 1 zilhão de coisas. 1 zilhão de coisas. Então, o petróleo tem que ser usado para muito mais nobre do que você botar fogo nele para gerar energia. Então, a gente tem que olhar o petróleo de outra forma. O petróleo dominou a produção de energia global, não só... primeiro foi o carvão, depois o petróleo, agora estão os dois, mas dominou a produção de energia global porque era muito barato e muito abundante. Então, era assim. Quando teve uma crise lá em 75 do petróleo, o Brasil resolveu fazer o pró-álcool.
para ter uma outra energia que fosse barata, né, produzida, renovável e tal. Mas não foi por causa da mudança climática, nem pensava, era por causa dessa relação com o petróleo. Então, eu vejo o petróleo assim, ainda buscar petróleo para a produção de energia é ir contra tudo que se está dizendo sobre mudança climática, sobre sustentabilidade. Buscar petróleo ainda como um produto importante para uma série como um elemento importante, uma série de produtos que a gente tem do dia a dia. O pessoal está falando muito de plástico hoje em dia, né? Plástico é um problema, mas plástico é um problema porque a gente não descarta direito. Agora, plástico, a gente está todo mundo sentado em plástico, tem plástico em tudo quanto é lugar. Como é que a gente reverte esse processo de plástico ser um problema? Porque ele tem uma utilidade para a sociedade. Então, ele não pode pôr com um alimento que contamine, então não põe. Mas dá para sentar em cima, ninguém vai contaminar o bumbum porque está sentado no plástico. Então, esse tipo vamos dizer, de elevar o petróleo a uma categoria mais nobre, eu acho que é uma solução. Né? E, inclusive, agora, para quem está vendendo, ele precisa vender volume, porque é relativamente barato. Né? Então, ele precisa vender volume. Então, a gente precisa reverter essa lógica. Então, muito do negacionismo que se consolidou ao longo dos anos foi patrocinado por petroleiro. Hoje, as empresas produtoras de petróleo, elas estão se convertendo a empresas produtoras de energia. Então, daí está, sei lá, uma melhor energia para isso, para aquilo. Então, estão se convertendo, inclusive tentando recapturar o CO2 da queima do petróleo. O que eu ia comentar é, retomando um pouco aquilo lá que tu tinha falado sobre testemunho gelo, e aí resgatando também a pergunta sobre paleoclimatologia, sabe? Aí eu estava pensando nisso, que logo, assim, muito rápido, fora o que a gente já perdeu, a gente vai perder bastante informação muito importante a respeito sobre o clima histórico, né? Por causa do degelo. Mas isso daí também vem com um outro aspecto, assim, super preocupante sobre isso, que tanto a liberação de metano na atmosfera por causa do permafrost, essas coisas, que historicamente acumulou muito carbono, né? E, enfim, só retomar aqui. Acho que agora eu perdi o fio específico que eu ia falar sobre aquilo, mas era mais ou menos essa questão, sabe? Porque mesmo que a gente pare as emissões mais agudas agora, vai continuar acontecendo esse degelo, e o metano, assim, tipo, tem um poder bastante exponencial, né, de piorar a questão do tempo escuro. Então, eu acho que eu imagino que esteja sendo percebido como algo muito preocupante, assim, e que está chegando bem perto daquele ponto de não retorno, sabe, climático. Não, sem dúvida nenhuma. Então, assim, tem ponto de não retorno em alguns ecossistemas, isso já está identificado, né? Essa questão do permafrost, ela é super séria em alguns aspectos, ele já vem o processo porque o lance do metano lá é que tem tanta matéria orgânica que quando você começa a descongelar, ela começa a decompor aerobiamente e depois não dá mais, acabou o oxigênio ali naquele sistema, daí começa a emitir muito metano. E tem outro problema que é hidrato de metano, que tem essas regiões, especialmente no Ártico, né, que tem regiões muito grandes de hidrato de metano. Então tem assim, na Antártica, né, o gelo está sobre terra, sua grande parte. Então você tem lá a franjazinha de 200 quilômetros, de um iceberg, é uma coisa gigantesca. Mas a grande parte do gelo ainda está sobre terra. No Ártico, não, isso está sob água, né? E aí tem um processo de aquecimento de água e degelo por baixo de algumas calotas, assim, então lá, por causa da circulação. E isso, se levar, o negócio é o seguinte, que quando você tem o borbulhamento, que tem normalmente, né? Então, você acaba, a decomposição continua acontecendo lá, e aí solta a bolinha de metano, né? O que vem acontecendo já, né, dentro da história recente do planeta, é que essas bolinhas não chegam na superfície, elas acabam se diluindo ao longo da coluna, e o metano não é emitido como gás
para a superfície. O que está acontecendo é que as bolinhas estão chegando perto da superfície, em alguns locais, por conta da mudança. Você quebra tem uma fragmentação de camada na água, que agora fugiu o nome, mas que por conta da temperatura, você quebra isso, exatamente, é exatamente isso, mas tem um outro nome que eu vou lembrar. Que daí são as camadas, né? Mas é exatamente isso, é exatamente esse conceito. Então, quando você muda de densidade por conta de temperatura, aí o gás não, ele se dissolve, ele não sobe. Então, isso aí está mudando. Então, agora, esse aí já entra no universo mais vamos dizer, de modelagem e de cenário, que eles são um pouco mais catastróficos, assim, né? Tem alguns que estão meio se mostrando que vão acontecer, mas assim, ainda está nessa questão um pouquinho mais catastrófica, que é diferente do degelo. O degelo já é um fato, e quando você degela, você tira uma superfície que é branquinha, põe uma superfície que é translúcida, é só você entrar num carro branco e num carro preto, depois estão no sol. Então, você tem muito mais energia que fica na água sem o gelo em cima, porque você não tem a reflexão, né? Então, isso é uma coisa que se retroalimenta. Então, esses problemas, eles são... Quando você vai, por exemplo, a modelagem é super complexa, porque isso tudo tem que estar considerado na modelagem, desde metano que vai para a atmosfera, tanto que, desculpa, só para terminar, tanto que em Glasgow agora, dos acordos era se fazer, era reduzir a emissão de metano, aonde a gente pode, que é na queima de combustível, que é na agropecuária, que é uma série, plantação de arroz, essa coisa toda, melhorar a alimentação bovina, porque o metano tem um tempo curto na atmosfera. Então, o tempo de vida do metano é relativamente curto. Então, mas ele tem uma capacidade de retenção de energia maior que o CO2. Então, se você elimina diminui esse componente, que tem um tempo de vida curto, mas tem uma influência muito grande no clima, você contribui a beça para segurar a temperatura. Então, essa que foi uma das ideias. Não, são efeitos diferentes. Você tem razão nisso, certo? Só que é o seguinte, o gelo no ar, a maior parte dele está na água, está em cima da água. Então, quando você tem gelo na água, você não muda o volume. Não, ele fica no mesmo nível. Então, você põe o gelo num copo ali, né? Você não muda o nível do copo, né? Ele vai continuar naquele mesmo, o gelo vai derretendo e vai ficar naquele nível, né? Então, tem uma mudançazinha que é por conta da temperatura. Então, quando você aquece, então uma parte do aumento do oceano, do nível do mar, é porque se aquece, então você expande. Então, aquecer expande. Então, tem esse aspecto, você tem razão. Na Antártica, a camada de gelo é muito, muito alta, muito grande, né? Então, você tem gelo, 3 km de gelo, 2 km de gelo, então elas são muito grandes. Então, essa liberação de metano ela é muito mais provável no Ártico, especialmente do metano que está no fundo do oceano, do que na Antártica. Aí você tem a Groenlândia, que é um problema, enfim, que já está muito degelo acontecendo na Groenlândia. Lá, sim, lá contribui, porque é em cima de solo, né? Mas no Ártico, em si, no Polo Norte, como no geral, a maior parte não. Inclusive para o pessoal de comércio, desses grandes transportadores de navio, o pessoal está gostando, porque eles conseguem passar, tem passagem no Ártico quase que o ano inteiro agora, né? Que antes era limitada só no verão. Bom, eu tenho duas perguntas. A primeira é, voltando na questão daquele gráfico de concentração de carbono por tempo, na regressão, acredito que antes do período antropoceno,
tinha um padrão, ele subia e descia. Isso era por fator geológico, eu acredito. E esses fatores ainda existem no antropoceno? Então, na queda do gráfico anterior, a gente teria uma desaceleração no aumento atual, porque seria uma coisa contra. Não, esse ponto é super legal. Tem um aspecto importante ali, é que, assim, existe essa variação natural, que a gente precisa olhar o tempo que ela aconteceu, às vezes demorava 50 mil anos para ela subir e descer, né? Isso tem muito a ver com essa questão de distribuição de área congelada ou não, né? Então, você vê como a inércia do sistema acontece. Então, você começa a subir CO2, a gente estava falando de distribuição de planta, se tem uma determinada característica que vai ocupando mais o solo do que outro tipo de planta, isso muda um pouco o albedo, enfim. A questão de degelo também é muito importante. E aí tem outros eventos que são mais... Ali você vê um monte de pico assim, né? Muito disso é associado à erupção vulcânica, por exemplo. Então, tem esse elemento. E outra coisa, você reparar ali, a variação de concentração ela é relativamente pequena. Vai de 260 para 280, 300. Ela é menos do que a variação que a gente viu nos últimos 50 anos, né? Então, esse é um elemento importante. Então, isso continua acontecendo. Só que daí ele entrou dentro de uma variabilidade onde você tem uma forçante que é muito maior, né? Que é a forçante antrópica. E você falou do antropoceno, isso é muito legal você ter falado sobre isso, porque o que se considera hoje é que a gente tem um imprint geológico no planeta associado às atividades humanas. Então, daqui, sei lá, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos, né? Talvez nem sei se a espécie humana vai estar aqui ainda, né? Bom, a gente está aqui há, sei lá, 200 mil anos, mais ou menos, não sei se a gente fica mais 200, mas o que acontece é o seguinte, lá para frente a gente vai ter um imprint na geologia do planeta associado a esse período chamado antropoceno. Sim, é uma outra coisa, não tem muito a ver com isso, mas, por exemplo, quando você pede alguma coisa no iFood e aparece a notificação, quando você pede alguma coisa no iFood e chega a notificação, eles falam, seu pedido saiu para entrega e já compensamos o carbono na atmosfera. Como uma empresa que não é produtora de energia, uma empresa normal, pode compensar o carbono na atmosfera? Então, esse é um outro aspecto super legal, que é o seguinte, a gente vê muito a história do net. Desculpa, a gente vê muito a história do net zero, né? Então, então não é que a gente tem que parar de emitir. O que a gente tem que parar é de emitir mais do que a gente absorve, né? Então, se o planeta andar para o net zero, a gente está pelo menos na situação que nós estamos hoje, sabe? Então, fica que a gente está entendendo o que está acontecendo, né? E é isso que as empresas estão fazendo. Então, o cara da moto do iFood, ele botou gasolina lá, ele está soltando o CO2, né? Então, a empresa, eu não sei, estou supondo, mas a empresa fala, bom, ele fez tanto, então emitiu tantos quilos de CO2 para a atmosfera. Daí ele vê a frota dele toda, que emite tantas toneladas de CO2 por ano, e fala, bom, eu preciso plantar tantas árvores para compensar isso. Então, essa coisa de compensar, ela tinha uma lógica lá no passado que não era uma lógica muito interessante, assim, que essa coisa de compensação não necessariamente é bom, porque você tem que trabalhar na redução das emissões, né? Então, então mudou um pouco essa lógica de compensar para você zerar o seu líquido, né? Então, assim, quanto menos você emite, menos você precisa fazer para zerar. Então, essa parte de você conter as emissões passou a ser algo importante também na lógica empresarial, do dia a dia das pessoas, enfim, né? Então, passou também nesse aspecto. E aí, e isso pauta uma boa parte do mercado também, né? Então, não sei se ele está vendendo pode ser que ele não esteja, mas pode ser que ele chegue para uma empresa e fale o seguinte, olha, eu não tenho, isso acontece, a Noruega compra carbono no Brasil, né, Fundo Amazônia e tal, para compensar a emissão da Noruega. Então, assim, o cara fala do iFood, fala, é o seguinte, eu não sei onde plantar árvore, não tenho. Aí ele teve um projeto que o pessoal planta árvore, né, e fala, bom, é o seguinte, então como é que eu me associo a esse projeto para que as minhas emissões, que são de tantos, possam ser compensadas. Então, isso está gerando, né, tem um mercado, aí é um mercado mesmo, o cara compra, vende, tem um voluntário, não?
Então, e isso e é muito legal, eu não sabia, mas é muito legal saber disso, porque você vê que tem um movimento que é um movimento social, que está associado à empresa, enfim, social nesse aspecto, né? Que está preocupado com isso, que daí fala, pô, que legal, eu vou comprar desse cara que compensa, que emite, tenta zerar as emissões, do que daquele outro que não tenta. Então, aí passa um pouco de ações pessoais. Né? Só mais duas perguntas. Você tem duas? Então... Já tem as duas, né? É que eu... Sim. Não, mas o que eu ia perguntar é uma coisa que você já comentou, que é a questão dos créditos de carbono. Eu lembrei disso agora que o Pedro comentou. Se é uma coisa que já existe, que é uma coisa que a gente ouvia bastante assim, no ensino médio, é uma coisa que nas aulas de geografia constantemente, mas como uma coisa mais para o futuro. Eu queria saber se é uma coisa que já está rolando. Não, está rolando e muito. Assim, são mercados, né? Então, tem ações voluntárias, então, sei lá. É engraçado. Ontem a gente fez um workshop sobre RED aqui no Brasil. RED é redução de emissões por desmatamento e degradação florestal. É só no universo florestal. Então, tem um consórcio de empresas que os caras falam, não, é o seguinte, a gente vai botar tanto, de empresa grande, né, gigante, né? A gente vai botar tanto bilhão e a gente vai colocando o quanto, se a gente tiver contribuição no fundo, a gente bate aquela contribuição que é para financiar projeto de restauração florestal, com a lógica de carbono, né? Então, assim, e aí isso aí amplifica a beça. Você pode receber por produção, você pode receber por negociação, aí tem mercado voluntário, que é daí, sei lá, uma empresa como a iFood, quer compensar isso. Isso não está no mercado, vamos dizer, regularizado, vamos dizer assim, mas ele está no mercado que é voluntário. Então, assim, tem crescido muito. Teve um momento que foi relativamente emblemático nessa história, que foi lá em Glasgow, que se começou a discutir um artigo em particular do Acordo de Paris, que regulamenta o mercado de carbono para países, né? Porque esse é um outro universo de mercado. Então, mas, enfim, então tem bastante coisa assim, acontecendo e já sendo efetivado. Ok. Antes de eu passar para você, fazer pergunta, eu não vou esquecer. Lá no INPE, vocês recebem visita de escola, faculdade? Eles ficaram animados. Não, mas recebe. Quem está de diretor lá? Agora é o Clésio, que ele é do clima espacial. Inclusive, ele adora mostrar o Embrace, que é um projeto que eles têm sobre clima espacial, né? Não sei se vocês já ouviram falar nessa história, mas que é o clima na troposfera, que tem muito a ver com comunicação, com, sei lá, celular, enfim, uma série de coisas, navegação aérea. E tem um projeto lá que chama Embrace, que trabalha com isso, né? Mas ele é o diretor, e assim, agora está abrindo. Tem um setor, eu escrevo para ele mesmo. Não, pode, eu acho que para o Clésio mesmo. Tinha um setor que era de receber visitante, né? Eu acho que isso não tem mais. A gente estabeleceu lá no CST, a gente estabeleceu uma área lá, com painel, não sei o quê, para receber mesmo. Mas daí é meio essa prosa mole minha aqui, né? Que vai ser lá também. Mas assim, mas não dá para ver o LIT, que é o Laboratório de Integração e Teste de Satélites, que é sensacional. Esse laboratório é fantástico. É o melhor laboratório da América Latina, isso é muito legal. Mas vocês não têm 18 anos, então não pode ir. Quando só depois que está 18. Não pode, não pode. Aí precisa de autorização dos pais. Aproveita e vê o CEMADEM, porque o CEMADEM CEMADEM é legal. É um centro de monitoramento de desastres naturais, né? Uma coisa mais a curto prazo, né? Ele vai avisando, tal, tem pluviômetro no Brasil todo, etc. E tem um quadro de tela de computador assim que fica com... Porque os caras precisam fazer, vai chover lá. Tanto que lá em Petrópolis eles avisaram. Mas o prefeito não demora. Então, aí é o problema. Do INPE? O INPE tem tudo, né? Olha, é bem diverso, assim. O INPE vai desde física espacial, física, astrofísica mesmo, né? Até parte de engenharia de satélite, engenharia aeronáutica.
Engenharia aeronáutica é mais o ITA, mas tem É. uma relação com o ITA, mas engenharia de satélite bastante. Aí tem a parte mais, sei lá, dentro do universo de física, tem plasma, essa coisa toda. Depois tem uma parte que é de aplicações, que é muito legal. Então, que é o pessoal da observação da Terra que usa imagem de satélite para fazer um monte de coisa. Enfim, então tem uma parte de aplicações. Daí vai oceano, sistema terrestre, inclusive sistema cidade, tem um monte de aplicações. E tem a parte de meteorologia, com modelagem também, que o pessoal trabalha também com previsão climática, previsão de tempo, mas também com modelagem climática. A gente navega um pouco na interface entre essas coisas, que é o nosso centro, que tem o pessoal da biologia, tem o pessoal das ciências humanas, tem o pessoal da meteorologia. Bem interdisciplinar. É bem interdisciplinar. O CEMADEM, ele meio que nasceu dentro do INPE, né? E foi montado depois daquele evento trágico que teve lá na Serra Fluminense, que morreram 900 pessoas, tal, que foi em 2013, 11. 11, né? 11, acho que foi 11. Foi trágico. Aí montou o CEMADEM, que é um centro de alerta, né? Então, o pessoal fica emitindo alerta para... Oswaldo ainda é o diretor. Né? Oswaldo é o diretor, Grande Oswaldo é o diretor. Acho que pode ficar à vontade. Você vai alugar um ônibus, é de 60 lugares. Não, vamos lá, vai ser super legal. Eu tenho Eu duas prometo perguntas. que eu não fico falando para vocês lá, arrumo outras pessoas, para não ser eu, né? Meu nome é Eduarda e eu tenho duas perguntas. A primeira, eu queria saber se a pandemia do Covid-19 teve alguma influência nas mudanças climáticas no Brasil ou então até no mundo. Ou porque eu ouvi algumas notícias e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, não, isso é muito legal, porque eu acho que isso aí mostra claramente como os efeitos são efetivamente globais. Então, na pandemia, o que aconteceu, quando você pega a curva de emissão de CO2, e hoje em dia isso é muito mais preciso, inclusive geograficamente, espacialmente, né? Então, você pega, especialmente no hemisfério norte, que você tem muito mais terra do que o hemisfério sul, você vê uma redução até de 11% nas emissões. E por que só reduziu isso? Você fala, pô, mas por que reduziu só isso? Porque você tem muita energia para aquecimento e para resfriamento. Então, uma boa parte das emissões vem da produção de energia, que é ou para aquecer, né, no inverno, aquela coisa toda, ou para esfriar, alimento, ou verão, isso tudo. Então, aí, no geral, né, claro, tem toda a produção industrial, tal, mas então isso, no geral, então teve essa redução. Então, especialmente em 2020, em 2021 foi um pouquinho menor, mas teve também. Mas no final de 2021 ela estava já suplantando o que era em 2019 no mesmo período, porque daí as atividades voltaram com mais intensidade. Então, ele mostrou claramente que ações globais podem sim reduzir a curva de emissão, que é um indicativo muito legal. E que é um problema que é global, né? Então, a gente tem as soluções locais, tem as atividades que têm que ser feitas aqui e acolá, seja de mitigação, seja de adaptação, inclusive com caracterização de vulnerabilidade, essa coisa toda, isso é local, mas é um pepino global, é um problema global, né? Muito obrigada. A segunda pergunta que eu vou fazer é uma pergunta que já virou tradição entre todos os nossos palestrantes. Meu Deus, eu preciso sentar para escutar. A pergunta é, quando você era pré-adolescente, quando você era criança, o que você queria ser quando crescer? Meu Deus do céu, eu nem lembro mais. Então, era uma outra realidade, né? Naquela época, as profissões mais convencionais eram as profissões que lhe eram apresentadas, né? Então, eu sou agrônomo, eu fiz agronomia, né? Mas eu não comecei a fazer agronomia, eu comecei a fazer engenharia, né? Aí eu morava com uma turma que fazia agronomia. Eu achei super legal. Falei, pô, é isso que eu acho legal, porque para mim tinha uma interface bacana entre ambiente, entre produção, entre tecnologia. Essa, na época, era o que eu imaginei. E sempre teve esse viés um pouco para meio ambiente, isso na minha história sempre teve isso. E o que acabou acontecendo é que
e que para mim foi uma coisa interessante, é que a profissão foi se ajustando ao longo do tempo. O que eu faço hoje nessa questão da mudança climática, que é, vamos dizer, que é um problema que não existia na época que eu era adolescente, né? Ele foi uma transição a isso, né? Mas uma coisa importante é que todo o histórico que me trouxe aqui foi importante, né? Desde a questão de pensar lá na produção agrícola em si, porque eu fiz agronomia, né? Até a questão da engenharia antes, aí como é que a transformação do sistema, sei lá, como é que isso tudo aconteceu, para mim foi importante. Então, assim, eu acho que o legal é você ir seguindo o que você acha, o que te mais motiva, em termos de relação com a profissão, relação com as tuas atividades, vamos dizer assim, né? E construindo nessa direção, né? Porque a coisa meio que se transforma, assim, como a sociedade se transforma. Então, para mim, foi muito assim. Então, quando o INPE abriu, por exemplo, esse centro, então eu trabalhava aqui em Piracicaba, na USP. Quando o INPE abriu o Centro de Ciência do Sistema Terrestre, para mim foi um negócio super legal, porque eu falei, pô, isso aí combina um monte de coisa. Eu sou meio multifunção, assim, então eu falei, pô, isso é uma coisa bacana, porque isso aí você dialoga com pessoas de diferentes especialidades, ou que têm diferentes interesses. Então, eu acabei indo para lá para trabalhar nesse centro, né? Então, essa foi um pouco a trajetória. Não tem uma coisa... Assim, teve colegas meus que falaram, pô, eu quero ser, sei lá, não sei, eu quero ser oculista, né? Então, eu decidi ser oculista e eu só pensava em olho na vida inteira. E até hoje eu fico olhando para olho. Mas assim, mas não foi o meu caso. No meu caso, ele teve essa transformação, a adaptação ao longo do caminho. Pessoal, vamos agradecer novamente, Jean, pela excelente palestra.